sexto ponto da nossa aula: o florescimento do deserto. Esse vai ser um ponto bem rapidinho, apesar de ainda ser um ponto. Dos momentos em que Jesus está falando sobre a sua volta, ele fala que o deserto se tornaria frutífero, né? Floresceria. E aí alguns textos na Bíblia, eles vêm para testificar sobre isso que Jesus estava falando. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu. A excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Isaías 35, versículos 1 e 2. Aí versículo 6, também do livro de Isaías, capítulo 35. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mundo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Capítulo 7, versículo 7. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora haviam chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Então ali Isaías está falando do florescimento do deserto que existia em Israel. Ainda no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, diz o seguinte: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Essas profecias elas já estão se cumprindo desde que os judeus retornaram a Israel em 1948, que a gente já falou numa aula anterior, né? De Israel voltar a ser uma nação. Então a quantidade de chuvas na região aumentou em 200%. E isso aqui eu estou falando de fontes de 2017. Então imaginem que 5 anos atrás, hoje, esses 200% já podem ser 300%. Mas isso aqui é o interessante mesmo de se ver. Isso aqui, ó, todo esse trecho aqui é Israel, no mapa. Isso aqui era um deserto, conhecido, talvez vocês já tenham ouvido falar, como Saara. Um deserto gigantesco, que pega até um pedaço aqui, vem mais pra cá, que chega numa parte do Egito. Então o Egito a gente conhece como deserto, certo? Só que olha que interessante, vegetação. Áreas que são até mais arborizadas do que as nossas cidades, ó, piscinas, fontes de água no deserto. E olhem só, aqui a gente vê algumas lá no fundo, por exemplo, mas aqui cada pontinho vermelho desse é uma parte que floresceu, é uma parte que hoje está reflorestada. Então o deserto de Israel se tornou uma vegetação, uma parte frutífera com fontes de águas, e assim como Isaías tinha dito, onde antes eram areias escaldantes, hoje são fontes borbulhantes. E isso também é um dos sinais de que Jesus está para voltar. Aqui eu já vou emendar o ponto 7, por ser um 6 ser bem pequeno. O ponto 7 fala sobre o ataque da Rússia e dos seus aliados contra Israel. Pontos importantes sobre a profecia a seguir. Ezequiel 38 e 39. Ezequiel 38 e 39 vai estar falando o seguinte. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodeia, manejando todos a espada.
persas, etíope e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, Gog, e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, partirás como uma nuvem, para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo, e para arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra, Sebá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos, te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, conhecido e honrado por tua súbita destruição, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros, tanto os naturais como os que foram feitos por mãos humanas, desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão, para dividir os seus despojos. E contenderei com ele, Gog, por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele. E farei as suas tropas sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então, é um trecho grande, e dependendo do nosso contexto, fica até difícil de realmente entender o que está sendo dito. Porém, eu vou explicar de um jeito que vocês, depois eu quero que vocês leiam Ezequiel 38 e 39, e aí depois da explicação vocês vão falar assim: olha, faz sentido? Até o momento, Israel não sofreu nenhuma invasão russa em toda a história da humanidade. Engraçado que quando eu fiz isso aqui, a Rússia ainda não tinha invadido a Ucrânia. Porém, a Ucrânia acaba tornando a Rússia mais próxima agora de Israel do que estava antes. E essa profecia vem depois de Ezequiel 37, que profetiza a criação de Israel, ou seja,
não poderia estar se referindo a nenhum ataque anterior a 1948. Então esse ataque profetizado em Ezequiel 38 e 39 está falando sobre um ataque futuro. Testificação do texto diz lá em Gênesis 10:2: estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Gog, descendente de Magog, que é chefe de Tubal e Meseque. Aí eu vou explicar isso para vocês. Aqui são os filhos de Jafé, ou seja, são netos de Noé. Quando Noé, a família de Noé, começou a popular a terra, eles se dispersaram, né? Para cada um ter um trecho de um pedaço de terra para si, eles começaram a se espalhar novamente pela terra. Afinal de contas, eles não poderiam popular a terra se eles ficassem todos reunidos ali. E aí Gog, da terra de Magog, ele, segundo os historiadores, corresponde ao povo russo, porque se referem a um povo de origem bárbara que migrou para o norte da Europa e da Ásia. E como a gente vê no texto que a gente acabou de ler, 38 e 39, fala que é um povo do extremo norte. Se a gente pegar o mapa, a gente vai ver que lá no extremo norte é onde fica a Rússia. Então, toda essa parte amarela aqui é a Rússia, no extremo norte do mapa. E Israel, ele vai estar bem pequenininho aqui assim, aqui. Então, do extremo norte, saíram daqui e caminharam para lá. No versículo 2, aparece como príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Na verdade, é príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Acontece que Rosh também significa príncipe em hebraico. Mas vários historiadores concluíram que essa não é a tradução correta. Rosh é, na verdade, um nome próprio. Em outras palavras, exatamente de Rosh vem o nome atual, Rússia, para designar o mesmo povo. Além disso, a hipótese é amplamente reforçada em Ezequiel 39:2, que diz que Gog e Magog são do norte. Ao olharmos o mapa mundi, verificamos que Moscou está diretamente ao norte de Jerusalém. Aqui, eu coloquei um mapa que dificulta um pouco para a gente enxergar muito próximo. Porém, se a gente for olhar num mapa mundi, eu vou até abrir um aqui para a gente ver. Só um minutinho. Esse não é o mapa mundi? Mas é que a Bia perguntou se esse não é o mapa mundi. É o mapa mundi, mas esse aqui, ele pegou o mundo inteiro. Como eu quero explicar só um trechinho, eu vou pegar um mapa mais próximo. Vamos ter um mapa que está muito bom aqui. Vou abrir ele para vocês. Não, vai abrir o vídeo. Vamos dar uma... Ó. Achei que dá pra gente ter uma noção. Que aqui, ó, a Rússia, a Ucrânia, que é esse pedacinho aqui, e Israel, que é esse pontinhozinho, não sei se dá pra ver aí no vídeo, um pontinho de nada azul aqui. Só que se a gente alinhar aqui, Israel, a capital da Ucrânia e a capital da Rússia, elas estão alinhadas. Então, isso quer dizer o quê? A Rússia, quando eu falo lá no texto que ela está ao extremo norte
de Israel é porque ele está na mesma linha que Israel. Então, o povo que subiu de Israel e foi habitar o extremo norte, provavelmente, muito provavelmente, é o povo russo. Existem sim pessoas que discordam disso, mas eu acho até que essas pessoas elas se encaixam naquela questão dos falsos profetas. Por quê? Todos os sinais apontam para a Rússia. Primeiro de tudo que a Rússia e Israel têm ideologias políticas diferentes. Israel é um país capitalista, assim como o Brasil, assim como os Estados Unidos, enquanto a Rússia é um país socialista e comunista. Então, interesses políticos para a Rússia invadir Israel existem. Interesses econômicos existem também, porque Israel é um país muito rico, apesar de pequeno. E a Rússia, ela quer sim economia. Outro motivo é que os chineses são aliados dos russos. E os chineses não gostam de Israel, porque Israel tem uma força no mercado econômico que acaba atrapalhando o interesse dos chineses aí, que é dominar o mercado mundial. Tanto que é por isso que eles jogaram o coronavírus no ar. Então tem vários motivos que apontam para que o povo que vai invadir Israel, tentar invadir Israel, é o povo russo. Então, Magog provavelmente são as repúblicas do sul da antiga União Soviética, que hoje é a Rússia. Mesec e Tubal seriam a Turquia. Os persas hoje são o povo do Irã, que a gente vê em guerra o tempo inteiro. Cush, que cita também no texto, é a Etiópia ou o Sudão, que está um pouco mais próximo ali da África do que da Europa, mas não deixa de ser um povo inimigo do povo de Deus. Put seria a Líbia, que hoje também é aliada dos russos. E Gomer e Tomarga seriam a Turquia, que também são aliadas dos russos. Então a Bíblia diz que todos esses povos vão se juntar contra um povo que antigamente foi espalhado. O povo de Israel foi espalhado na época da Segunda Guerra Mundial. Um povo que vivia onde antes era deserto, e como a gente já viu na aula, no trecho anterior da aula, que hoje onde eles moram não é mais deserto. E também a Bíblia fala que esses povos eles perseguirão aqueles que ainda vivem em paz, ou seja, eles vão atacar num momento em que eu espero que nós, a igreja, não estejamos mais na terra. Porque eles vão atacar num momento em que o anticristo já vai estar dominando a terra. E aí o único lugar em que Deus ainda vai estar protegendo é Israel. Então toda a terra vai passar fome, doenças, mortes, mas Israel ainda vai estar em segurança. A gente tem que considerar que quando Ezequiel teve essa revelação, assim como aconteceu com João lá em Apocalipse, Ezequiel usou um vocabulário da época dele para descrever a profecia, inclusive para os nomes dos invasores, utilizando os nomes que esses países ou regiões possuíam na época. A Líbia recentemente entrou no noticiário anunciando o seu desarmamento. Então a Rede Globo até anunciou que a Líbia estava fazendo um desarme, mostrando que todo o poder bélico, o poder militar da Líbia tinha ido para Moscou, ou seja, o poder da Líbia passou para a Rússia. E agora, recentemente, a gente viu que o poder da Ucrânia também passou para a Rússia, já que eles tomaram todos os mísseis militares que a Ucrânia tinha. Então, e outra coisa, o líder da Líbia, o Muammar Gaddafi, também deixou claro nos noticiários que ele odeia os países árabes, ou seja, declarou que se ele tivesse oportunidade, ele faria sim uma guerra contra Israel. Vou dar uma adiantada aqui em alguns textos, como eu falei, vocês vão... É bom que vocês leiam Ezequiel 38 e 39 para vocês entenderem um pouco mais dessa profecia. E só para finalizar, de acordo lá com Ezequiel 39, no momento da invasão, Deus vai proteger Israel de maneira sobrenatural. Porque ele diz lá que ele
vai acender a sua ira e o seu furor, e vai colocar os montes abaixo e fará todos os animais e os seres humanos da terra tremerem de medo diante dele. E aí sim ele vai se fazer conhecido como o Deus de Israel, o protetor de Israel. Ou seja, o exército vai se juntar a um exército russo, chinês, ucrânio, líbio, árabe. Vão se juntar esses povos, vão tentar invadir Israel, só que o próprio Deus é quem vai defender o Israel nessa questão. Ou seja, vão se juntar a metade dos exércitos do mundo, mas não vão conseguir derrotar Israel. Então, no versículo 12 diz assim: Deus derrotará os inimigos de Israel de tal maneira que os israelenses passarão 7 meses sepultando os corpos e limpando a terra invadida. A profecia garante que, em um determinado momento, num futuro próximo, a invasão acontecerá. A palavra não especifica se tal profecia se cumprirá antes ou depois do arrebatamento. Portanto, nós não sabemos se ainda estaremos na terra para ver esses milagres maravilhosos acontecerem diante dos nossos olhos. Porém, através dos estudos, a gente entende que provavelmente vai ser depois do arrebatamento, pelo fato de que o versículo 38 diz que aquele povo ainda está em paz, ou seja, os outros povos na terra já não estarão mais vivendo em paz. Então, aqui coloquei um adendo dizendo que Gog, apesar de ser citado como o povo da Rússia, aparentemente ele é uma referência para um inimigo espiritual, um espírito maligno que aflige a região, tomando lideranças para gerar guerras e mortes. Então eu coloquei aqui um trecho falando sobre os 7 maiores conquistadores da história. Alguns exemplos de homens tomados em suas ações por este espírito foram Napoleão, de 1760 a 1821, Hitler, de 1899 a 1945, Átila o Huno, de 406 a 453, Ciro o Grande, que não se sabe quando nasceu, mas ele faleceu em 529 a.C., Tamerlão, que foi um general romano, de 1336 até 1405, Alexandre o Grande, de 356 a 323 a.C., e Gengis Khan, de 1162 a 1227. Esses foram homens que fizeram grandes guerras e mataram muita gente. E aí o que a gente entende é que muito provavelmente esses homens estavam tomados por este espírito maligno, pelo fato de que as ações deles eram tão absurdas que até os próprios exércitos que os seguiam muitas vezes discordavam do que eles ordenavam. Mas que espírito então é esse? 1 João, capítulo 2, versículo 18. Lá no finalzinho da Bíblia, João escreve o seguinte: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, o que a Bíblia nos diz? Que o espírito do anticristo já está no mundo. Ou seja, ele ainda não encontrou seu corpo perfeito. Isso aqui, né? Óbvio que hoje a gente não tem como afirmar que o anticristo já não encontrou esse corpo. Porém, nessa época, o anticristo ele não tinha ainda encontrado o corpo perfeito. Porém, ele já estava no mundo. Então, estes homens foram homens que foram tomados por este espírito, o espírito do anticristo, chamado na Bíblia de Gog. E aqui a gente, só para encerrar, eu coloquei 12 conflitos que mais tiraram vidas na Terra até hoje, né? A Guerra dos 30 Anos do Império Romano contra a Ásia, Europa e África teve cerca de 11 milhões e 500 mil mortos. Começou com um conflito religioso e foi tomando feições mais complexas até que ninguém sabia mais por que estava brigando.
mas foram mesmo assim, mesmo sem saber por que estava brigando, 11 milhões e 500 mil mortos. Guerras napoleônicas na Europa, nas ilhas do Oceano Pacífico, no Atlântico e no Índico. 6 milhões e 500 mil mortos. E aqui, ó, essa foi de 1618 a 1648, 30 anos de guerra. Aqui foram apenas 11 anos de guerra, 6 milhões de mortos, 6 milhões e meio de mortos. Segunda Guerra do Congo, de 1998 a 2003, 5 milhões e 400 mil mortos. Este é o conflito mais recente da lista. A guerra acabou em um acordo entre as partes, mas a população sofre com as consequências até hoje. Em 2004, cerca de 1.000 pessoas morreram diariamente de desnutrição e doenças que seriam facilmente tratáveis se a região não estivesse tão debilitada. Guerra Civil Russa, de 1917 a 1921, 9 milhões de mortos. Ainda que se diga que este conflito acabou em 1921, a verdade é que ele se prolongou por mais 2 anos. O objetivo da revolta era acabar com a monarquia, mas os grupos envolvidos divergiam sobre qual seria a forma de governo que eles implantariam com o fim da guerra. Levou então a melhor o pessoal do partido bolchevique, que estabeleceu o primeiro governo inspirado no socialismo de Karl Marx. Revolta Dungan, China, de 1862 a 1877, 12 milhões de mortos. Os chineses da etnia Dungan, também chamado de Hui, ou de origem persa, se revoltaram e foram derrotados. Os que sobraram desse conflito foram para territórios que hoje são partes da Rússia, Cazaquistão e Quirguistão. As investidas de Tamerlão, da Ásia, 1369 a 1405, 20 milhões de mortos. Olha o número.